Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo Billi, economista aqui da Ambima. Essa é a nossa última live dessa semana, Semana Nacional de Educação Financeira, né? Um projeto da ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, do qual muitas instituições participam, a Ambima inclusive. A gente tem um programa grande de educação financeira e para a gente é muito importante, né? A Ambima é uma instituição que representa os bancos, as corretoras, os fundos de investimento, e para nós é muito importante que todo mundo que quer investir faça isso de forma consciente, que entenda o que está fazendo e use os investimentos para conseguir realmente o que a gente diz aqui é realizar seus sonhos, né? Conseguir atingir os objetivos que a gente tem quando a gente está buscando investir. A gente sempre investe para perseguir algum objetivo. A gente teve várias lives ao longo dessa semana falando de vários assuntos. A gente falou de previdência, a gente falou de mercado de capitais e a gente falou de fundos de investimento. A ideia hoje era ter uma conversa mais aberta com vocês, falar mais, responder perguntas, né? Várias pessoas mandaram perguntas para o nosso site de educação de investidores, que é o www.comoinvestir.com.br. Então, para esquentar um pouquinho, a gente vai começar respondendo as perguntas que a gente recebeu lá pelo Como Investir, mas vocês podem já mandando para a gente e a gente vai respondendo. Eventualmente, aquilo que a gente não souber ou que não der tempo, a gente passa depois nos comentários para vocês. Vamos começar aqui com uma pergunta bem geral e que é legal porque o Banco Central acabou de anunciar que as taxas de juros ficarão estáveis nos próximos 45 dias, então tem tudo a ver essa pergunta para quem investe. A pergunta é assim: a Selic baixa tem algum efeito nos meus investimentos? O que eu devo considerar nesse cenário? Bom, a Selic é a taxa básica de juros da economia, né? É uma taxa que é definida pelo Banco Central e que no fim tem um impacto em todos os investimentos, sem exceção. Até a poupança, em uma certa medida, é atrelada à Selic, porque ela tem um gatilho que reduz a rentabilidade da poupança quando a Selic cai também. Então, sim, a Selic baixa ou alta tem tudo a ver com os nossos investimentos. Mesmo aqueles investimentos que não são de renda fixa, né? O que é o investimento de renda fixa? É aquele renda fixa menos arriscado de todos, é o título público que, na maior parte das carteiras, está atrelado à Selic. Então, quando a Selic cai, a gente precisa ficar muito atento. O que eu faço, né? A primeira coisa é, de forma geral, as rentabilidades, os retornos dos nossos investimentos ficarão mais baixos com esse nível de Selic. O Banco Central decidiu manter essa semana em 6,5%, mas já ainda é a menor taxa de juros que a gente teve na história recente do país. Então, os retornos dos nossos investimentos, que antes eram altos, estão ficando menores. Isso significa que eu preciso trocar de investimento amanhã? Eu tenho que ir na minha corretora, no meu banco, na plataforma que eu compro o investimento e mudar? Não. O primeiro passo agora é olhar, bom, para que eu estou, né, como em qualquer investimento, o que eu ia fazer com este dinheiro? Ele é o meu fundo de emergência, ele é um investimento de longo prazo, ele é um investimento de médio prazo, eu vou precisar dele quando? E qual é a minha expectativa? Quanto eu gostaria que ele rendesse? E, óbvio, qual é o risco que eu quero correr? Depois de responder essas perguntas, você chegar, olha, não, eu gostaria de correr mais risco porque eu preciso de mais retorno e agora com a Selic nesse nível eu não estou atingindo as minhas expectativas, então a gente tem que reavaliar mesmo os investimentos. Se não, se você é uma pessoa que não quer arriscar, você é conservador, você gosta de investir em investimentos que vão te expor a um mínimo de risco possível, você não tem que mexer, você tem que se conformar que você não vai correr risco e que a sua rentabilidade, a rentabilidade dos investimentos que você escolheu vai ser um pouco menor por causa disso. O outro passo depois é avaliar com cuidado os investimentos, ter certeza de que eles estão adequados para o seu perfil e cuidar bastante agora com esses níveis de retorno menores do custo, né? Olha, todo investimento, sem exceção, vai ter algum custo para você. No caso dos fundos, das taxas de administração, no caso de você comprar ativos direto, vai ter taxas de custódia, de corretagem, existem todos os investimentos. Para a gente fazer o investimento, a gente incorre em custo, então, como a rentabilidade está menor, esse custo fica mais relevante. Então, a gente tem que olhar o custo com atenção para saber que rentabilidade líquida o investimento oferece. Porque a rentabilidade líquida é aquilo, eu vou ter uma rentabilidade, dali
eu vou ter que pagar imposto de renda, dependendo do investimento tem níveis diferentes de imposto, e dali também vai sair as taxas que eu preciso pagar, e portanto eu preciso tirar tudo isso para saber quando rendeu de verdade, né? Qual que é a rentabilidade real ou líquida daquilo. Então sim, a Selic impacta muito e a gente precisa repensar os nossos objetivos, olhar para o nosso perfil e decidir o que fazer nesse novo cenário. Outra pergunta aqui do Como Investir, vocês falam muito do perfil do investidor. Como eu descubro o meu? Bom, gente, parece um pouco de filosofia isso, mas descobrir o seu perfil é você fazer uma autoanálise de quem é você, né? Na hora de investir, a gente não pode ser diferente do que geralmente a gente é na vida. Há pessoas que naturalmente não gostam de se arriscar em nada, que tem receio, por exemplo, de trocar muito de emprego, que tem receio de aproveitar oportunidades se elas implicam em ele ter que arriscar muita coisa, que tem vários receios em relação à incerteza que as decisões que ele tomar pode gerar. Essa pessoa é uma pessoa conservadora e, portanto, na hora de investir, provavelmente ela também vai ser. Então, primeiro a gente tem que analisar um pouco quem nós somos em relação a risco, o quanto a gente gosta de se arriscar e o quanto a gente não gosta. De forma mais objetiva, todas as instituições que distribuem produtos de investimento, sem exceção, antes de te oferecer algum produto, precisa avaliar o seu perfil. Então, isso é uma regra feita pela CVM, também pela Ambima, que as instituições precisam analisar o perfil do investidor para saber se os produtos que ela vai oferecer estão adequados àquele perfil. Quem investe já deve ter visto esse questionário, né? Um questionário que faz algumas perguntas do tipo, você topa perder algum recurso? O que você faria se o seu dinheiro, se o valor do seu investimento reduzisse? Esse dinheiro é para curto, para médio, para longo? Então tem para longo prazo, né? Tem algumas perguntas que o banco te faz para tentar entender qual que é a sua relação de risco, de retorno esperada e o que é adequado para você. Então, primeiro, a gente tem que analisar e saber quem somos. Mas as instituições também ajudam com o questionário de análise do perfil do investidor e por meio daquele questionário, a instituição que você escolheu, a plataforma, a corretora ou banco, vão te oferecer os produtos que estão adequados àquele perfil. Poxa, sou obrigado a aceitar só aqueles produtos, né, que estão adequados àquele perfil? Na verdade, não, né? Você pode comprar qualquer outro produto e a instituição vai pedir para você assinar um termo, né, e explicitar que, olha, entendo que este é o meu perfil, entendo que o produto não está adequado a este perfil, mas eu quero adquiri-lo assim mesmo. É importante sempre saber se você está fazendo isso de forma consciente e se aquele produto realmente serve para você, isso só você, na hora de comprar o investimento, pode definir. A gente tem uma pergunta da Fabiola Benotti. Ela perguntou assim, se eu comprar um título público que vence em 2050, tenho que esperar até o vencimento para resgatar ou posso vendê-lo antes? Oi, Fabiola, vamos lá. Todos os títulos públicos, né, quando a gente compra via Tesouro Direto, então quando a gente é pessoa física, né, nós, pessoas, compramos títulos públicos via Tesouro Direto, o Tesouro, já para facilitar, né, a entrada das pessoas físicas, facilitar que a gente tenha acesso aos títulos públicos, garante a liquidez desses títulos. Então não, a gente não precisa esperar o título vencer para vendê-lo de volta para o Tesouro. Todos os dias o Tesouro faz um leilão via Tesouro Direto e você pode ir lá na sua corretora, pedir para vender os títulos e depois resgatar o seu dinheiro num dia depois. Aí algumas corretoras têm um prazo um pouquinho maior, mas geralmente em 1 dia, 2 dias no máximo, você consegue resgatar o dinheiro. Qual é a característica de um título que vence em 2050? Uma das relações entre risco e o comportamento, né, dos preços de um investimento, né, o comportamento de como um título vai se comportar ao longo do tempo, é o prazo. Quanto maior o prazo de uma coisa, isso não só de investimento, né, de um projeto, quanto maior o período de tempo entre hoje e quando isso vai acontecer, maior o risco daquilo não dar certo, ou do cenário mudar, do mundo mudar e das coisas serem diferentes.
Então, normalmente, a gente associa mais risco a títulos de mais longo prazo, porque o mundo vai mudar, né? Até 2050, a gente espera que o Brasil e o mundo estejam muito diferentes. Então, pode ser que esse título aumente de valor, que esse título diminua de valor, ele vai oscilar bastante ao longo deste período, né, de hoje, 2018 até 2050. Então, o valor que você vai resgatar vai depender do quê? De quanto aquele título estiver valendo no mercado naquele dia, né? E isso a gente consegue ver na página do Tesouro Direto, na sua corretora, onde você adquiriu o título, quanto aquele título está valendo exatamente no dia de hoje. Amanhã você vai saber o valor e aí você pode decidir resgatar ou não, dependendo aí da sua necessidade e da avaliação que você vai fazer, se faz sentido, dado aquele preço e o que você esperava desse título, você resgatar agora. Os títulos públicos, então, não precisa esperar. Eles têm liquidez diária, graças à estratégia do Tesouro de fazer os leilões, só que o valor vai depender do valor que o mercado está pagando por aquele título no dia. Uma pergunta aqui que veio pelo Como Investir. Vocês falam muito de perfil do investidor. Como eu descubro o meu? Não, já fiz essa pergunta, né? Desculpa, gente. Essa pergunta eu já respondi. O que eu preciso avaliar antes de escolher um tipo de investimento? A gente já meio que falou disso quando a gente fala de perfil, mas assim, falando de uma forma bem resumida, gente, decidir onde você vai investir depende primeiro de duas coisas: os seus objetivos e o seu perfil. O perfil a gente já falou, né? Eu sou arrojado, quero arriscar, não quero, o que é adequado para mim, não é. E o objetivo é, quanto tempo eu quero deixar esse... Para que eu quero esse dinheiro? É para eu viajar o ano que vem? É para eu me aposentar? É para eu comprar uma coisa daqui a 5 anos, né? E esse objetivo já vai me dizer o seguinte: qual é o prazo deste investimento, né? Então, sabendo o meu objetivo, o prazo do investimento e qual é o meu perfil, eu já tenho as informações necessárias para escolher o investimento. E aí a gente precisa ir lá e procurar os produtos que, dado o perfil, o objetivo e o meu perfil e os objetivos, casam com aquilo que eu preciso, e as instituições podem ajudar a gente aqui. O Ronaldo Nascimento, por que é tão difícil ter informações sobre como constituir clube de investimentos? Ronaldo, eu não sei se é difícil. Eu confesso para você que faz algum tempo que eu não vejo quais são as regras para constituir clube, mas a B3, né, que era a BMF Bovespa, se uniu com a CETIP para formar a B3, tem as regras junto com a CVM. Então, eu acho que se você pesquisar na página da CVM e na página da B3, você vai encontrar as regras para constituir o clube de investimento. De qualquer maneira, a gente vai pesquisar aqui também com a nossa equipe de educação de investidores aqui na Ambima, e a gente responde para você, manda os links para você depois nos comentários de quais são as regras específicas para como é que tem que funcionar um clube de investimento, como funciona, o que precisa e o que pode e o que não pode ser feito por um clube de investimento. A gente até pode fazer uma matéria no nosso site, no Como Investir, explicando um pouquinho isso, e a gente tenta te ajudar por aí. Uma outra pergunta do Como Investir: já estou quase nos meus 50 anos e nunca investi em nada. Guardo meu dinheiro na poupança. Existe alguma idade que é tarde demais para começar? Não, né, gente? Não existe a idade tarde demais para começar. De novo, depende dos nossos objetivos, né? Existem muitas pessoas idosas, por exemplo, que querem construir uma poupança para os herdeiros, para os netos, para os próprios filhos. Então, nunca é tarde para começar. Qual é o desafio de quem começa a investir tarde? O desafio é que a gente perde, né, a coisa mágica, né, dos investimentos, que são juros, né, e a rentabilidade. Quanto mais tempo a gente tem para fazer os juros terem um efeito sobre os nossos investimentos, ou quanto mais tempo a gente tem, por exemplo, para esperar uma empresa em que a gente investiu se consolidar e crescer, maior a chance de que eu tenha retornos maiores, e eu vou acumulando esses retornos ao longo do tempo. Então, se eu sou um jovem de 16 anos, 18 e começo a investir desde cedo, eu consigo, ao longo da minha vida, acumular mais recursos com sacrifícios menores ao longo do tempo, porque a gente tem o efeito da acumulação desse capital. Quando a gente já está um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada, a gente não vai ter esse impacto de
o impacto da capitalização por muito tempo. De qualquer maneira, nunca é tarde, né? A gente pode sempre, dependendo do objetivo, continuar investindo. Sobre a poupança, se ser ou não uma boa estratégia, de novo, a poupança é um investimento muito conservador e que tem muito conservador, que tem uma rentabilidade baixa comparado a outros tipos de investimento, mas muito popular também. De novo, vai depender do seu objetivo. Se você é realmente muito conservador, não quer arriscar em nada, prefere a familiaridade da poupança e só está deixando aqueles recursos ali para ir sacando e preservar um pouquinho o valor dele, a poupança pode ser uma alternativa. É claro que se hoje, né, nos cenários de taxa de juros que a gente tem, você quer um pouco mais de rentabilidade, faz sentido sim procurar outras alternativas, de novo, aí de acordo com o seu perfil de risco, olhar um pouquinho se existem fundos de renda fixa com crédito privado, que são menos arriscados que ações, que títulos privados, né, que tem um gestor cuidando para você também. Procurar alternativas que vão acrescentando um pouquinho de risco, um pouquinho de rentabilidade. De novo, independente de você ter 20 ou 70 anos, precisa olhar o seu perfil, saber o seu objetivo e saber se aquilo está adequado. Pergunta do Antônio. Antônio, eu não tenho muito dinheiro. Gostaria de saber qual a quantia mínima para começar a investir, seja no seu tesouro, seja em fundos, etc. E vale a pena? Vale. Não tem hoje. A gente tem um mercado tanto de fundos, né, quanto de outros CDBs, outros investimentos muito competitivo no Brasil. A gente pode comprar em corretoras, a gente pode ir aos bancos, a gente pode ir em plataformas eletrônicas. Então, existe uma concorrência grande pelo investidor. Então, existem muitas opções que vão a partir dos R$100. Né? Então, faz sentido começar a construir uma carteira desde muito cedo. De novo, se você é mais jovem, você vai ter mais tempo e com pequenos aportes ao longo do tempo você vai conseguir acumular mais recursos. Mas a resposta é, não tem dificuldade de investir pouco, sempre precisa olhar os custos. Então, quando você está investindo um volume menor, os custos ficam ainda mais relevantes. Então, você tem que procurar fundos, ou tesouro direto, ou opções a corretora, né, cujas taxas são menores, para você não corroer o pouco recurso que você está colocando lá, pagando taxas para conseguir investir. Outra pergunta do como investir. Já tentei investir, mas fico muito confuso quanto ao risco das diversas opções. Existe alguma forma fácil de entender riscos de investimento? Risco, gente, está ligado com como aquele investimento tende a se comportar ao longo da vida dele, né? Então, quanto mais o risco dele subir, do valor do investimento que você selecionou, subir, cair, né, se tornar o que a gente chama de volátil, né, mostrar volatilidade, quanto maior a volatilidade, né, quanto maior esses picos e vales do valor do investimento, maior é o risco. Como é que a gente calcula risco, né? Como é que as instituições, os gestores calculam? Eles tentam olhar para o histórico daquele tipo de investimento, ver o comportamento deles e, com as características desses investimentos, estimar qual que é mais ou menos a variação que aquilo pode ter dado aquele histórico e dado o tipo, as características daquele título. Um título privado, um título público vai ser menos arriscado, por exemplo, que uma ação. O título público, se ele for um título indexado a Selic, que são as LFTs, ele vai oscilar pouco, né? Ele tem um comportamento de estar colado com a taxa de curto prazo que o Banco Central define. O Banco Central vai definindo, é um título que oscila menos, por exemplo, do que as ações que você vê à Bolsa. O preço das ações vão oscilar com notícias do que vai acontecer com a empresa que emitiu aquela ação, com notícias sobre a economia, com notícias sobre o que está acontecendo no mundo, com notícias sobre qualquer coisa que possa afetar a vida daquela empresa. Então, as ações tendem a oscilar muito. De novo, quando a gente vai adquirir um investimento, independente da instituição que você for adquirir, você vai preencher o seu formulário para saber qual é o seu perfil, e a instituição vai te mostrar quais os produtos adequados e vai te mostrar o nível de risco daqueles produtos. Se é para um investidor conservador, se ele é para um investidor mais arrojado, e obviamente se ele está te oferecendo e contando para você que aquilo é para um investidor
investidor arrojado, significa que o risco daquele investimento é um pouco maior. Poxa, para que eu invisto em um risco maior se é um negócio, né, que pode me deixar nervoso, ansioso? É a característica dos investimentos e de tudo na vida há um risco maior, estão associados maiores oportunidades. O que significa que você está assumindo aquele risco para tentar conseguir uma rentabilidade maior do que você conseguiria se você não arriscasse, né? Na vida é assim, nos investimentos também. Então, aquela volatilidade maior geralmente vai estar associada a uma possibilidade de retorno maior. Nunca é garantido, nenhum investimento é. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Toda vez que a gente vai comprar fundos, tem lá um alerta de que rentabilidade passada não é garantia de rendimento no futuro. Isso é verdade para os fundos, é verdade para qualquer investimento e é verdade para qualquer negócio que a gente vai fazer. Você olhar um negócio bem sucedido não significa que se você fizer outro igual você vai ser bem sucedido também, nem significa que ele vai ser bem sucedido para o resto da eternidade. Então, essa relação entre risco e retorno, e toda instituição te mostra qual é o nível de risco daqueles investimentos que você está tentando adquirir. Tem alguma porcentagem da minha renda que é recomendado a investir? É difícil dizer isso, né? Porque qualquer recomendação que a gente faça em relação a isso pode parecer insensível, né? A gente dizer, olha, você precisa economizar metade da sua renda e investir, ou você precisa economizar pelo menos 30% e investir para se preparar. A gente precisa analisar sempre, de novo, né? Para que a gente investe? Para que eu quero guardar aquele dinheiro? E olhar um pouco para o nosso orçamento e falar, bom, dado que eu tenho este objetivo, que medidas eu devia tomar no meu orçamento, né? Quanto eu deveria economizar para atingir aquilo? Tem algo que é muito importante, que é a nossa aposentadoria, e para este objetivo a gente precisa pensar desde cedo, porque fica mais fácil, a gente precisa acumular muitos recursos para conseguir manter a nossa qualidade de vida depois da aposentadoria. Então esse é um pedacinho do investimento que a gente precisa pensar. Se puder, a gente deveria pensar desde cedo. E os demais tipos de investimento, a gente precisa realmente pensar no objetivo e o tempo que a gente tem. E aí, se o tempo é curto, se o valor é muito alto, a gente realmente precisa fazer análise de o que eu preciso mexer na minha vida financeira. Eu preciso, de repente, procurar uma renda extra, eu preciso apertar o cinto, rever minhas finanças, olhar se eu estou desperdiçando muito, enfim, fazer uma análise do orçamento para saber de onde a gente pode mexer para sobrar o dinheiro para a gente começar a investir. De novo, sempre com algum objetivo, né? A gente não encara que a gente investe por investir para ver o dinheiro acumulando. Talvez alguns tio patinhos façam isso para ver o dinheiro pelo dinheiro. A gente investe porque a gente tem objetivos de vida, a gente tem sonhos que a gente quer realizar. Então a gente precisa fazer os nossos planos financeiros olhando para esses sonhos e pensando em como é que a gente consegue realizar eles com um investimento como um veículo para fazer isso. Mais uma pergunta do como investir. Onde eu posso conferir se estou aplicando em algo seguro? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, o que é algo seguro. Vamos lá. Se algo seguro a gente está tentando dizer que é algo sem risco, né? Não existe. Todos os investimentos, do mais conservador ao mais complexo, tem risco. Obviamente, aqui tem os de menores riscos e os de mais riscos. Na economia brasileira e em toda a economia ao redor do mundo, os investimentos de menor risco são os títulos públicos, cujo risco é um desequilíbrio macroeconômico, quando acontecer alguma coisa com a economia muito grave e o governo não honrar aqueles títulos, né? Isso não acontece no Brasil há muito tempo, porque a nossa economia está estável, a gente está passando por uma crise econômica, mas que não chegou a abalar a nossa confiança de que o governo vai honrar esses títulos. Então, continua sendo um investimento de baixo risco. Nunca é seguro. Como é que a gente confere? Primeiro, se você adquire um fundo, a gente recomenda você olhar quem é o gestor do fundo, quem é o administrador do fundo. O gestor é aquela pessoa ou a instituição que decide onde o fundo de investimento. Como funciona o fundo de investimento? Você coloca os recursos,
a natureza do fundo, né, a beleza dele é a gente juntos consegue investir em mais coisas, em coisas mais sofisticadas do que se a gente investisse separados. Então todo mundo coloca dinheiro no fundo e o gestor decide aonde alocar aquele dinheiro, que investimentos ele vai fazer. Então o gestor é uma peça importante. O gestor, você precisa pesquisar quem é aquele gestor para saber se você está colocando em alguém que é confiável, que tem experiência, que já geriu fundos por bastante tempo, que nos outros fundos que ele geriu, ele tem um histórico bom, para saber quem é a pessoa ou a instituição que vai tomar as decisões por você. É igual o síndico do seu prédio, você precisa conhecer para saber as decisões que ele vai tomar por você e como ele vai gerir o condomínio. O fundo é como um condomínio. No fundo também tem o administrador, que é a instituição que vai cuidar da burocracia do fundo e vai garantir que o gestor está fazendo o que ele prometeu para você. Então saber quem é o administrador do fundo também é importante, né? Você olhar, saber se aquele administrador é uma instituição que você conhece, se você confiaria naquela instituição em qualquer circunstância. Para os outros investimentos, tem sempre uma instituição que está por trás, é bom você saber quem é, saber de quem está comprando. Quando você compra numa plataforma que distribui produtos de todas as instituições, além da confiança naquela plataforma, você precisa pesquisar quem é a instituição que está emitindo, de quem é aquele produto. Você pode estar comprando num portal de investimentos, né, numa plataforma, mas tem um emissor e você precisa saber quem é aquele emissor, se você compraria um produto daquela instituição. A outra maneira, uma outra característica do nosso mercado, que é importante para quem está comprando produtos de investimento e pensa em segurança, a gente tem no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro que garante alguns tipos de investimento, os emitidos por instituições financeiras. Ele tem um limite para o que ele pode ser segurado, mas até este limite você tem a garantia de que se acontecer alguma coisa com aquela instituição, se você perder os recursos, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, vai te devolver aqueles recursos até um limite máximo por CPF, né, por pessoa. Então, se você está preocupado com esse seguro, você tem que sempre olhar qual é o limite máximo naquele período do FGC e não comprar daquele conjunto de instituições ou daquela instituição que você tem alguma desconfiança mais do que aquilo. Existe algum profissional que eu possa contratar para me ajudar a investir melhor? Existem muitos profissionais, né? No Brasil, a gente tem um profissional que é chamado de planejador financeiro, né? Ele é certificado por uma instituição eles são certificados por uma instituição que chama Planejar e que que oferecem consultoria e que você pode contratar para te ajudar a pensar a sua vida financeira toda. Não só do investimento, mas pensar como é que você organiza toda a sua vida, né? Da decisão de como eu lido com o meu planejamento tributário, com os impostos, com a minha herança, com a minha família, os seguros que eu preciso fazer e os investimentos que podem garantir os meus planos. Então, um planejador financeiro pode te ajudar a olhar a sua vida financeira como um todo e todas as decisões que você tem que tomar para garantir qualidade de vida para você, para sua família, para as pessoas com as quais você se importa e quer garantir alguma estabilidade e uma qualidade mínima de vida. As instituições financeiras também têm profissionais capacitados para ajudar em vários aspectos dessas decisões, né? A Ambima, que é a instituição, que é uma associação, mas também que é uma instituição que certifica profissionais, tem algumas certificações, tem uma certificação de especialista em investimento, uma certificação que se chama CPA 20, que existem para garantir que os profissionais que atuam nos bancos, nas corretoras que oferecem produtos no varejo, né, para as pessoas em geral, estejam preparados para oferecer, para explicar os produtos, para conseguir te dar alguma segurança e atendimento para você entender os produtos que estão lá e se eles são adequados para você. São os gerentes dos bancos, em alguns casos eles ficam em plataformas que podem atender para objetivos específicos. O que a gente nunca deve fazer no caso de consultar um profissional. Tem uma coisa que a gente a gente não deve fazer em nenhum produto e nem mesmo investimento, né? A gente nunca entra para comprar qualquer produto. Eu não vou comprar uma geladeira, entro na primeira loja, vou lá, pego a geladeira, falo, essa é a melhor, esse é o preço, tá bom, obrigado, tchau. A gente negocia, a gente consulta outras lojas, a gente vai ver as características daquelas geladeiras, a gente avalia se serve pra gente ou não. A gente faz isso com geladeira, com carro, com a casa, com
com roupa, né? A gente pesquisa, a gente olha na internet, a gente consulta os amigos e faz um esforço para ter certeza que a gente está comprando uma coisa que a gente vai gostar e que serve para a gente. As decisões financeiras são a mesma coisa, então vale a pena pesquisar, vale a pena olhar a outra instituição, vale a pena olhar na internet quais os custos, o que outros profissionais recomendam para você. É preciso, dá trabalho investir no sentido que dá trabalho tomar qualquer decisão de compra ou de produtos ou serviços. A gente precisa pesquisar, a gente precisa se dedicar para ter certeza que a gente está aplicando o nosso dinheiro num produto, no serviço, em alguma coisa que realmente faz sentido para a gente. A gente não só comprar porque a primeira oferta que a gente teve foi aquela. Às vezes as pessoas se comportam assim com investimento. Dinheiro é um tema árduo e a gente tem alguns tabus para falar sobre dinheiro e para falar sobre investimento e para falar sobre o nosso orçamento, mas a gente precisa quebrar esse tabu na hora de tomar essas decisões, porque a gente só consegue tomar decisões conscientes, maduras e adequadas quando a gente reflete e conta com a ajuda de outras pessoas para conseguir refletir e entender os nossos problemas e achar soluções para eles. Sem conversar, analisar, pesquisar as opções disponíveis, a gente não consegue tomar uma decisão madura, consciente de investimento e que realmente possa ajudar a gente a atingir aqueles objetivos que a gente tem na hora de investir. Gente, a gente não tem mais perguntas. Queria agradecer a presença de vocês. Tinha uma pergunta sobre clube de investimento. A gente vai colocar as informações no www.comoinvestir.com.br e os links aqui mesmo nos comentários para ajudar quem perguntou aqui para a gente sobre clube de investimento. A gente atualiza sempre o nosso site. Visitem para ter informações sobre como investir e um pouco sobre finanças pessoais também, é o comoinvestir.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite.